Estamos aqui mais uma vez para trazer para você, trazer para a população residente aí na nossa circunscrição. Sou o Major Vitor, sou o subcomandante do 47º Batalhão. Gostaria de trazer algumas informações acerca do policiamento de trânsito aqui na cidade de Muriaé. Tem alguns questionamentos, algumas perguntas que as pessoas têm feito para nós e eu acho que esse momento é um momento importante para que possamos prestar conta a você, cidadão, acerca dos trabalhos e da atuação da Polícia Militar no trânsito de nossa cidade. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, vou ler algumas perguntas que me fizeram aqui, para que eu possa pautar o vídeo adequadamente e que os senhores possam acompanhando aí conosco aí essas respostas, né? Qual o balanço que é feito pela Polícia Militar após 8 meses de atuação da patrulha de trânsito em Muriaé? Bom, essas equipes foram colocadas nas ruas das nossas cidades para atender todas as demandas do policiamento de trânsito. Obviamente que no mês de janeiro desse ano, né, de maneira mais incisiva, nós começamos a fiscalização do policiamento de trânsito da nossa cidade. E naquele momento a gente percebeu também uma inquietação, uma situação aí por parte da população de incômodo em relação a essa atuação, mas a gente pode ter hoje, né, depois de 8 meses praticamente de uma atuação mais direta da Patran, alguns resultados muito positivos. Nós tivemos redução de cerca de 15% dos acidentes de trânsito na nossa cidade e tivemos também uma redução dos crimes violentos na área central, local basicamente onde a patrulha de trânsito atua e que refletiu também na sensação de segurança. Então nós temos que a atuação da patrulha de trânsito em nossa cidade tornou-se bem efetiva e necessária. Repito, num primeiro momento em que nós partimos para essa fiscalização, muitas pessoas se sentiram incomodadas porque não era uma realidade que nós vivíamos, mas foi uma ação pautada e trazida pela Polícia Militar, muito em decorrência do clamor que a população tinha para que nós pudéssemos efetivamente fiscalizar o trânsito em nossa cidade, porque muitas situações irregulares eram vistas, muitas coisas aconteciam e a cada dia o nosso trânsito tornava mais caótico. Outro questionamento também que a gente tem aqui constantemente é em relação às multas de trânsito, né? Se elas aumentaram, se elas diminuíram, como é que é essa situação? Bom, o que a gente tem a esclarecer? Nesses 8 meses em que a gente está atuando diretamente no policiamento de trânsito, nós tivemos o mês de março como ápice, né? Cerca de 1.100 autuações aqui no trânsito da cidade. Se compararmos aí com o número de veículos registrados em Muriaé, que são cerca de 50 mil veículos registrados, vamos imaginar que 25 mil dele, metade, circule num dia aqui em nossa cidade ou circule no mês aqui na nossa cidade. Imaginando ainda que 2.500 ou 10% desses veículos pratiquem algum tipo de infração de trânsito. São cerca de 2.500 infrações. Se nós dividirmos esse mês de março, em que nós tivemos muitas autuações em nossa cidade, seria basicamente 20 infrações de trânsito registradas por dia. Um número muito pequeno em relação à quantidade de infrações que nós tínhamos e aí também em razão da nossa estrutura para fiscalização, não conseguimos estar a todo momento em todos os lugares e priorizamos então os locais com maior incidência e esse número ele vem caindo significativamente, seja porque os motoristas estão se conscientizando também acerca do uso adequado da via, de forma que no último mês, aí no mês de agosto, nós partimos aí de cerca de quase 300 notificações no mês. Então a gente percebe claramente que há uma evolução nesse sentido, a situação do trânsito em nossa cidade de fato está melhorando, as ruas estão mais tranquilas e, consequentemente, um menor número de infrações, um menor número de multas e é isso que a gente está querendo, que a gente tenha um trânsito bom, que as coisas fluam com tranquilidade e que os nossos condutores não tenham a necessidade de serem autuados. As pessoas também nos perguntam quais são os locais aí de maior incidência das infrações de trânsito na nossa cidade. Considerando que nós focamos a nossa atuação basicamente na área central, por ali nós entendíamos que estava o maior gargalo,
ali também é registrado o maior número de infrações de trânsito. Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Praça João Pinheiro, são os principais pontos com o maior número de registros de infrações. Obviamente que isso vai migrar, isso vai mudar em razão da fiscalização mais incisiva da Polícia Militar nesses pontos, mas os locais onde hoje em Muriaé se registra o maior número de infrações são nessas duas localidades. Também nos perguntam quais são as principais infrações de trânsito cometidas pelos motoristas na nossa cidade. Em razão aí da quantidade de veículos, dos espaços mínimos para estacionamento em nossa cidade, as maiores infrações que a Polícia Militar detectou e registrou são aquelas relacionadas ao mau uso da via, seja estacionamento em locais proibidos, é local de carga e descarga, temos veículos estacionados, é local para estacionar veículo de 4 rodas, temos motos estacionadas, é estacionamento em fila dupla, grande quantidade de pessoas estacionando veículos sobre as calçadas, então estava muito, mas muito ligado mesmo a questões de uso da via. Então a gente entendia que o uso não adequado ou a não disponibilização ou o uso irracional desses espaços públicos para estacionamento acabava acarretando esse prejuízo, vamos dizer assim, à população, que muitos procuravam a vaga e acabavam estacionando em local irregular. Um detalhe também importante que as pessoas precisam entender, a gente tem insistido nisso, é o uso do pisca-alerta. Muitos motoristas entendiam que, ao ligar o pisca-alerta estacionado em fila dupla, estacionado sobre a calçada ou estacionado em local que claramente era proibido, ele, ao ligar o pisca-alerta, ele estava, vamos dizer assim, habilitado a transgredir a legislação. Então foram essas situações que muito nos incomodava e houve assim uma ação da polícia direta sobre esses lugares. Hoje a gente experimenta uma situação aqui em Muriaé, há cerca de 30 dias mais ou menos, que é a questão do estacionamento rotativo. E também uma pergunta que nos foi feita é se a gente atribui ao estacionamento rotativo a diminuição do número de autuações na nossa cidade. É óbvio que a gente vai precisar analisar sobre esse viés e a gente tem que considerar também que, ao existir um maior número de infrações, de multas, né, para que os senhores possam nos entender mais simples, em razão da não disponibilização de vagas, a gente entende que qualquer medida que for feita para que haja mais vagas é um contraponto a essa situação e, obviamente, essas autuações vão diminuir. Só que já existia um cenário preparado, um cenário predisposto a minimizar esses impactos em nossa cidade, que era a fiscalização. Então, os motoristas, os condutores, a população de uma forma geral, ela já vinha se conscientizando da necessidade da observação adequada da legislação de trânsito, e isso a gente já conseguia perceber com a diminuição bem acentuada do número de autuações que vinham sendo feitas, ou seja, os motoristas cometiam também menos infrações de trânsito. Óbvio que hoje, com o estacionamento rotativo aliado à fiscalização, eu acho que é importante as pessoas se atentarem para isso, o nosso trânsito aqui se apresenta de uma maneira mais humana. A cidade se aparenta mais tranquila, o senso de ordem, o senso de organização, e isso reflete em qualidade de vida, porque quando você se deslocava anteriormente no trânsito de Muriaé, era muito estressante. Então você acabava chegando em casa, no seu local de serviço, muito agitado com essa situação. E hoje você tem uma maior tranquilidade para circular pelas ruas da cidade e estacionar. Óbvio que ainda existem condutores, ainda existem pessoas que insistem na prática das infrações de trânsito, e a essas pessoas a Polícia Militar continua no seu papel de fiscalização, coibir e imputar a ele a responsabilidade pelos atos lá. Então é basicamente essa situação que a gente queria passar para os senhores. Hoje nós temos sim uma situação de um trânsito bem melhor na cidade de Muriaé. A gente espera evoluir mais ainda, espera tornar a nossa cidade uma referência em relação ao uso das vias, à educação no trânsito
E para que isso aconteça, a gente precisa da sua colaboração, precisa da sua compreensão, precisamos que você abra os olhos e perceba que realmente existe uma situação de mudança, existe uma situação de melhoria e de qualificação aqui na nossa cidade em relação ao uso da via. Então, muitas coisas estão sendo feitas, muitos trabalhos ainda precisam ser desenvolvidos, mas é uma realidade em que você pode deslocar com segurança e tranquilidade. Espero que a gente tenha esclarecido esses pontos, espero que a gente tenha sido claro nessas informações. A Polícia Militar continua à disposição de você, cidadão, que tiver alguma sugestão, que quiser nos orientar, nos ajudar e contribuir também para que o trânsito de Muriaé seja cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima.